ou Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 6. Bhishma Parva. Janvukanda Nirmana Parva. Capítulo 1. Exércitos em formação. Regras de batalha. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Janamejaya disse, como aqueles heróis, os Kurus, os Pandavas, e os Somarkas, e os reis de grande alma reunidos de vários países, lutaram. Vaisampayana disse, ouça, ó o Senhor da Terra, como aqueles heróis, os Kurus, os Pandavas, e os Somarkas lutaram na planície sagrada de Kurukshetra. Entrando em Kurukshetra, os Pandavas dotados de grande poder, junto com os Somarkas, avançaram, desejosos de vitória, contra os Kauravas. Aperfeiçoados nos estudos dos Vedas, todos eles tinham grande prazer em batalha. Expectantes de sucesso em batalha, com suas tropas eles encararam a luta. Aproximando-se do exército do filho de Dhritarashtra, aqueles guerreiros, invencíveis em batalha, se posicionaram com suas tropas na parte ocidental da planície, seus rostos virados em direção ao leste. Yudhishthira, o filho de Kunti, fez tendas às milhares serem montadas de acordo com a regra, além da região chamada Samantapanchaka. A terra inteira parecia então estar vazia, privada de cavalos e homens, desprovida de carros e elefantes, e com somente as crianças e os velhos deixados em casa. De toda a área de Jambudvipa, sobre a qual o sol derrama seus raios, tinha sido reunido aquele exército, o melhor dos reis. Homens de todas as raças reunidos, ocuparam uma área que se estendia por muitos yojanas sobre distritos, rios, colinas, e florestas. Aquele touro entre homens, o rei Yudhishthira, arranjou o alimento excelente e outros artigos de prazer para todos eles junto com seus animais. E Yudhishthira fixou diversas senhas para eles, de maneira que alguém dizendo-as deveria ser reconhecido como pertencente aos Pandavas. E aquele descendente da linhagem de Kuru também determinou nomes e distintivos para todos eles para reconhecimento durante a hora da batalha. Vendo o estandarte principal do filho de Prita, o filho de grande alma de Dhritarashtra, com um guarda-sol branco sobre sua cabeça, no meio de 1000 elefantes, e cercado por sua centena de irmãos, começou com todos os reis do seu lado a organizar suas tropas contra o filho de Pandu. Vendo Duryodhana, os Panchalas que se deleitavam em batalha estavam cheios de alegria e sopraram suas conchas de som alto e pratos de sons agradáveis. Contemplando aquelas tropas assim encantadas, o filho de Pandu e Vasudeva de grande energia tinham seus corações cheios de alegria. E aqueles tigres entre homens, Vasudeva e Dhananjaya, sentados em um carro, sentindo grande alegria, ambos sopraram suas conchas celestes. E ouvindo o clangor de Giganteia e o som alto de Teodotes pertencentes aos dois, os combatentes expeliram urina e fezes. Como outros animais ficam cheios de medo ao ouvirem a voz do leão rugindo, assim mesmo ficou aquele exército ao ouvir aqueles sons. Uma poeira terrível se ergueu e nada podia ser visto, pois o próprio sol, de repente envolvido por ela, parecia ter se posto. Uma nuvem negra derramou uma chuva de carne e sangue sobre as tropas por toda parte. Tudo isso parecia extraordinário. Um vento se ergueu lá, carregando ao longo da terra miríades de nódulos pedregosos, e afligindo com eles os combatentes a centenas e milhares. Apesar de tudo isso, ó monarca, ambos os exércitos, cheios de alegria, permaneceram dirigidos para a batalha em Kurukshetra, como dois oceanos agitados. De fato, aquele encontro dos dois exércitos era muito extraordinário, como aquele de dois oceanos quando o fim do Yuga é chegado. A terra inteira estava vazia, tendo somente as crianças e os velhos deixados em casa, por causa daquele grande exército reunido pelos Kauravas.
Então os Kurus, os Pandavas, e os Somakas fizeram certos pactos, e decidiram as regras, ó touro da raça Bharata, com relação aos diferentes tipos de combate. Pessoas igualmente situadas devem se enfrentar, lutando com justiça. E se tendo lutado honestamente os combatentes se retirarem sem medo de molestamento, isso mesmo será gratificante para nós. Aqueles que se engajarem em disputa de palavras devem ser enfrentados com palavras. Aqueles que deixarem as tropas nunca devem ser mortos, isto é, soldados extraviados não devem ser mortos. Um guerreiro em carro deve ter um guerreiro em carro como seu adversário. Aquele sobre o pescoço de um elefante deve ter um combatente similar como seu inimigo. Um cavaleiro deve ser enfrentado por meio de um cavalo, e um soldado de infantaria, ó Bharata, deve ser enfrentado por um soldado de infantaria. Guiado por considerações de aptidão, boa vontade, ousadia e poder, um combatente deve golpear outro, dando aviso. Ninguém deve golpear outro que está despreparado ou em pânico. Alguém ocupado com outro, alguém procurando refúgio, alguém se retirando, alguém cuja arma está inutilizada, não equipado em armadura, nunca deve ser golpeado. Motoristas de carros, animais unidos aos carros ou carregando armas, homens dedicados ao transporte de armas, tocadores de baterias e sopradores de conchas nunca devem ser golpeados. Tendo feito estes acordos, os Kurus, e os Pandavas, e os Somakas se admiraram muito, fitando uns aos outros. E tendo posicionado suas tropas dessa maneira, aqueles touros entre homens, aqueles de grande alma, com suas tropas, ficaram profundamente contentes, sua alegria sendo refletida em suas expressões. Capítulo 2. Vyasa discursa sobre batalha, presságios, tempo. Vaisampayana disse, vendo então os dois exércitos posicionados no leste e no oeste para a batalha violenta que era iminente, o santo Rishi Vyasa, o filho de Satyavati, aquela principal de todas as pessoas familiarizadas com os Vedas, aquele avô dos Bharatas, conhecedor do passado, do presente e do futuro, e vendo tudo como se isto estivesse presente diante de seus olhos, disse estas palavras em particular para o nobre filho de Vishitravirya, que estava então aflito e cedendo à tristeza, refletindo sobre a má política de seus filhos. Vyasa disse, ó rei, teu filho e os outros monarcas têm sua hora chegada, têm seus períodos terminados. Reunidos em batalha eles matarão uns aos outros. Ó Bharata, sua hora tendo chegado, eles todos perecerão. Mantendo em mente as mudanças ocasionadas pelo tempo, não entregue teu coração ao pesar. Ó rei, se tu desejas ver eles lutando em batalha, eu, ó filho, te concederei visão. Contemple a batalha. Dhritarashtra disse, ó o melhor dos rishis regenerados, eu não gostaria de ver um massacre de parentes. Eu, no entanto, através da tua potência, ouvirei sobre esta batalha minuciosamente. Vaisampayana continuou, por ele não desejar ver a batalha, mas desejar ouvir sobre ela, Vyasa, aquele senhor de benefícios, deu um benefício para Sanjaya. E dirigindo-se a Dhritarashtra ele disse, este Sanjaya, ó rei, descreverá a batalha para ti. Nada na batalha inteira estará além dos olhos dele. Dotado, ó rei de visão celeste, Sanjaya narrará a batalha para ti. Ele terá o conhecimento de tudo. Manifesto ou oculto, acontecendo de dia ou de noite, até aquilo que é pensado na mente, Sanjaya saberá tudo. Armas não o cortarão e esforço não o fatigará. Este filho de Gavalgani sairá da batalha com vida. Em relação a mim mesmo, ó touro da raça Bharata, a fama destes Kurus, como também de todos os Pandavas, eu espalharei. Não te aflijas. Isto é destino, ó tigre entre homens. Não cabe a te ceder a angústia. Isto não é capaz de ser impedido. Com relação à vitória, ela está onde a retidão está.
Vaisampayana continuou: aquele avô santo e altamente abençoado dos Kurus, tendo dito isso, mais uma vez se dirigiu a Dhritarashtra e disse: o massacre será extenso, ó monarca, nesta batalha. Eu vejo aqui também numerosos presságios indicativos de terror. Falcões e urubus, e corvos e garças, junto com gros, estão pousando nos topos de árvores e se reunindo em bandos. Estas aves, deleitadas na expectativa da batalha, estão olhando para baixo para o campo diante delas. Bestas carnívoras se alimentarão da carne de elefantes e corcéis. Garças ferozes, predizendo terror, e proferindo gritos impiedosos, estão se movendo em círculos através do centro em direção à região sul. Em ambos os crepúsculos, anterior e posterior, eu vejo diariamente, ó Bharata, que o sol durante seu nascimento e ocaso está coberto por troncos sem cabeças. Nuvens de 3 cores com suas extremidades brancas e vermelhas e pescoços negros, carregadas com relâmpagos, e parecendo massas em figura envolvem o sol em ambos os crepúsculos. Eu tenho visto que o sol, a lua e as estrelas estão todos fulgurantes. Nenhuma diferença em seu aspecto é observada à noite. Eu tenho visto isso todo dia e toda noite. Tudo isto pressagia terror. Até na 15ª noite da quinzena iluminada no mês de Kartika, a lua, privada de esplendor, se tornou invisível, ou da cor do fogo, o firmamento estando da cor do lótus. Muitos heróicos senhores de terra, reis e príncipes, dotados de grande coragem e possuidores de braços parecidos com maçãs, serão mortos e jazerão sobre a terra. Diariamente eu noto no céu durante a noite os gritos ferozes de javalis e gatos lutando. As imagens de deuses e deusas às vezes dão risada, às vezes tremem, e às vezes também elas vomitam sangue por suas bocas, e às vezes elas suam e às vezes caem. Ó monarca, baterias, sem serem batidas, produzem sons, e os grandes carros de kshatriyas se movem sem serem puxados por animais unidos a eles. Coquelas, pica-paus, javas, galos d'água, papagaios, corvos, e pavões proferem gritos terríveis. Aqui e ali, soldados da cavalaria, vestidos em armadura, armados com armas, dão gritos ferozes. No nascer do sol bandos de insetos são vistos a centenas. Em ambos os crepúsculos os pontos cardeais parecem estar em chamas, e as nuvens, ó Bharata, derramam poeira e gordura. Ela, ó rei, que é célebre pelos 3 mundos e é elogiada pelos virtuosos, aquela constelação Arundhati mantém seu senhor Vasista às suas costas. O planeta Sani também, ó rei, aparece afligindo a constelação Rohini. O sinal do veado na lua se desviou de sua posição usual. Um grande terror é indicado. Mesmo que o céu esteja sem nuvens, o ribombar terrível é ouvido lá. Os animais todos estão chorando e suas lágrimas estão caindo rápido. Capítulo 3. Sanjaya fala sobre tipos de criaturas: 7 selvagens, 7 domésticas, etc. Por que a terra é tão vital? Vyasa disse: jumentos estão tomando nascimentos em vacas. Alguns estão tendo prazer sexual com mães. As árvores nas florestas estão exibindo flores e frutos fora de época. Mulheres grávidas, e até aquelas que não estão assim, estão dando à luz monstros. Animais carnívoros, se misturando com aves carnívoras, estão se alimentando juntos. Bestas de mau presságio, algumas tendo 3 chifres, algumas com 4 olhos, algumas com 5 pernas, algumas com 2 órgãos sexuais, algumas com 2 cabeças, algumas com 2 rabos, algumas tendo dentes ameaçadores, estão nascendo, e com bocas escancaradas estão proferindo gritos temíveis. Cavalos com 3 pernas, providos de cristas, tendo 4 dentes, e dotados de chifres, também estão nascendo. Ó rei, na tua cidade também é visto que as esposas de muitos anunciadores de Brahma estão gerando garudas e pavões. A égua está gerando o bezerro e a cadela está gerando, ó rei, chacais e galos, e antílopes e papagaios estão todos proferindo gritos inauspiciosos.
Certas mulheres estão dando à luz 4 ou 5 filhas de uma vez, e estas logo que nascem dançam e cantam e riem. Os membros das classes mais baixas estão rindo e dançando e cantando, e dessa maneira indicando consequências horrendas. Crianças, como se instigadas pela morte, estão desenhando imagens armadas, e estão correndo umas contra as outras, armadas com cacetetes, e desejosas de batalha estão também derrubando as cidades que elas constroem de brincadeira. Lotos de espécies diferentes e lírios estão crescendo em árvores. Ventos fortes estão soprando violentamente e a poeira não cessa. A terra está tremendo frequentemente, e Raul se aproxima em direção ao Sol. O planeta branco Ketu para, tendo passado além da constelação Chitra. Tudo isso pressagia particularmente a destruição dos Kuros. Um cometa ardente se ergue, afligindo a constelação Púzia. Este grande planeta causará terrível prejuízo para ambos os exércitos. Marte se move em direção a Maga e Vriaspati, Júpiter em direção a Ravana. A prole do Sol Sani indo em direção à constelação Bhaga, a aflige. O planeta Sukra, ascendendo em direção a Purvabhadra, resplandece brilhantemente, e virando-se para Uttarabhadra, olha para ela, tendo efetuado uma junção com um planeta menor. O planeta branco Ketu, brilhando como fogo misturado com fumaça, para, tendo atacado a brilhante constelação Jeshta que é sagrada para Indra. A constelação Dhruva, resplandecendo ardentemente, se vira para a direita. A Lua e o Sol estão ambos afligindo Rohini. O planeta feroz Rahu tomou sua posição entre as constelações Chitra e Svati. O de corpo vermelho, Marte possuidor da refulgência do fogo, se movimentando por voltas, permanece em uma linha com a constelação Ravana dominada por Vriaspati. O solo que produz colheitas específicas em estações específicas está agora coberto com as colheitas de todas as estações. Cada haste de cevada está ornada com 5 espigas, e cada haste de arroz com 100. Elas que são as melhores das criaturas nos mundos e de quem depende o universo, ou seja, as vacas, quando ordenhadas depois que os bezerros mamaram, produzem somente sangue. Raios brilhantes de luz emanam de arcos, e espadas resplandecem brilhantemente. É evidente que as armas veem diante delas a batalha, como se esta já tivesse chegado. A cor das armas e da água, como também de cotas de malha e estandartes, é semelhante àquela do fogo. Um grande massacre acontecerá. Nesta batalha, ó Bharata, dos Kuros com os Pandavas, a terra, ó monarca, será um rio de sangue com os estandartes dos guerreiros como suas balsas. Animais e aves por todos os lados, com bocas brilhando como fogo, proferindo gritos ferozes, e revelando esses maus presságios, estão predizendo consequências terríveis. Uma ave selvagem com somente uma asa, um olho, e uma perna, pairando sobre o céu durante a noite, grita pavorosamente em fúria, como se para fazer os ouvintes vomitarem sangue. Parece, ó grande rei, que todas as armas estão agora brilhando com esplendor. O brilho da constelação conhecida pelo nome dos 7 rishis de grande alma tem sido ofuscado. Aqueles 2 planetas brilhantes, Vriaspati e Sani, tendo se aproximado da constelação chamada Visakha, se tornaram estacionários lá por um ano inteiro. 3 lunações se encontrando 2 vezes no decorrer da mesma quinzena lunar, o que é muito raro. A duração da última é encurtada por 2 dias. No 13º dia, portanto, em vez do 15º, da primeira lunação, conforme aquele seja o dia da lua cheia ou da lua nova, a lua e o sol são afligidos por Rahu. Eclipses lunares sempre ocorrem em dias de lua cheia, enquanto eclipses solares naqueles da lua nova. Tais eclipses, no entanto, ocorrendo em dias afastados da primeira lunação por 13 em vez de 15 dias, são ocorrências muito extraordinárias. Tais eclipses estranhos, lunares e solares, pressagiam um grande massacre. Todos os quadrantes da Terra, estando dominados por chuvas de poeira, parecem inauspiciosos. Nuvens ameaçadoras pressagiosas de perigo derramam chuvas sangrentas durante a noite.
Raul de feitos violentos está também, ó monarca, afligindo a constelação Kirtika. Ventos irregulares, pressagiando perigo aterrador, estão soprando constantemente. Tudo isso origina uma guerra caracterizada por muitos incidentes tristes. As constelações estão divididas em 3 classes. Sobre uma ou outra de cada classe, um planeta de mau presságio tem derramado sua influência, pressagiando perigos terríveis. Reis estão divididos em 3 classes. Proprietários de elefantes Gajapati, possuidores de cavalos Asvapati, e possuidores de homens Narapati. Se um planeta de mau presságio Papa Gra derrama sua influência sobre alguma das 9 constelações começando com as Vini, isto prediz perigo para as Vapatis. Se sobre alguma das 9 começando com Maga, isto prediz perigo para Gajapatis. E se sobre alguma das 9 começando com Mula, isto prediz perigo para Narapatis. Neste momento, portanto, um ou outro Papa Gra tem derramado sua influência sobre um outro de cada uma das 3 classes de constelações, dessa maneira pressagiando perigo para todas as classes de reis. Uma quinzena lunar tinha até agora consistido em 14 dias, ou 15 dias como usual, ou 16 dias. No entanto, eu nunca soube que o dia da lua nova seria no 13º dia a partir da primeira lunação, ou o dia da lua cheia no 13º dia da mesma. E ainda no decorrer do mesmo mês a lua e o sol têm passado por eclipses nos 13º dias a partir do dia da primeira lunação. O sol e a lua, portanto, por passarem por eclipses em dias incomuns, causarão um grande massacre das criaturas da terra. De fato, Rakshasas, embora bebendo sangue por bocado, ainda não estarão saciados. Os grandes rios estão fluindo em direções opostas. As águas dos rios se tornaram sangrentas. Os poços, espumando para cima, estão berrando como touros. Meteoros, refulgentes como o raio de Indra, caem com silvos altos. Quando esta noite passar, más consequências alcançarão vocês. Pessoas, para se encontrarem, saindo de suas casas com tições acesos, ainda têm que enfrentar uma densa escuridão por toda parte. Grandes rishis disseram que em vista de tais circunstâncias a terra bebeu o sangue de milhares de reis. Das montanhas de Kailasa e Mandara e Mavat milhares de explosões são ouvidas e milhares de topos estão vindo abaixo. Pelo tremor da terra, cada um dos 4 oceanos, tendo aumentado imensamente, parece pronto para ultrapassar seus continentes para afligir a terra. Ventos violentos, carregados com seixos pontudos estão soprando, despedaçando árvores imensas. Em aldeias e cidades, árvores comuns e sagradas estão caindo, subjugadas por ventos poderosos e atingidas por raios. O fogo sacrificial, quando brahmanas despejam libações nele, se torna azul, ou vermelho, ou amarelo. Suas chamas se inclinam para a esquerda, produzindo um mau cheiro, acompanhado por estampidos altos. Toque, cheiro, e gosto, ó monarca, se tornaram o que eles não eram. Os estandartes de guerreiros, repetidamente tremendo, estão emitindo fumaça. Baterias e pratos estão lançando chuvas de carvão em pó. E dos topos de árvores altas por toda parte, corvos, voando em círculos a partir da esquerda, estão proferindo gritos ferozes. Todos eles também estão proferindo gritos terríveis de paca, e estão pousando sobre os topos de estandartes para a destruição dos reis. Elefantes indóceis, completamente trêmulos, estão correndo para lá e para cá, urinando e expelindo fezes. Os cavalos estão todos tristes, enquanto os elefantes estão recorrendo à água. Ouvindo tudo isto, que seja feito o que é conveniente, para que, ó Bharata, o mundo não possa ser despovoado. Vaisampayana continuou, ouvindo estas palavras de seu pai, Dhritarashtra disse, eu acho que tudo isso foi ordenado antigamente. Um grande massacre de seres humanos se realizará. Se os reis morrerem em batalha cumprindo os deveres da classe Kshatriya, eles então, alcançando as regiões reservadas para heróis, obterão somente felicidade.
Estes tigres entre homens, perdendo suas vidas em grande batalha, ganharão fama neste e grande bem-aventurança para sempre no mundo seguinte. Vaisampayana continuou, o melhor dos reis, assim endereçado por seu filho Dhritarashtra, aquele príncipe dos poetas, o Munivyasa concentrou sua mente em Yoga Supremo. Tendo contemplado por somente um curto espaço de tempo, Vyasa mais uma vez disse, sem dúvida, ó Rei de Reis, é o tempo que destrói o universo. É o tempo também que cria os mundos. Não há nada aqui que seja eterno. Mostre o caminho da retidão para os curos, para teus parentes, aparentados, e amigos. Tu és competente para reprimi-los. A matança de parentes é citada como pecaminosa. Não faça aquilo que é desagradável para mim. Ó Rei, a própria morte nasceu na forma de teu filho. Matança nunca é elogiada nos Vedas. Isto nunca pode ser benéfico. Os costumes de uma linhagem são como o próprio corpo. Aqueles costumes matam aquele que os destrói. Para a destruição desta família e daqueles reis da terra é o tempo que te faz te desviar para o caminho errado como alguém em desgraça, embora tu sejas competente para andar pelo caminho da retidão. Ó Rei, na forma de teu reino a calamidade vem para ti. Tua virtude está sofrendo uma diminuição muito grande. Mostre o que é retidão para teus filhos. Ó tu que és invencível, que valor tem para ti aquele reino o qual te traz pecado? Cuide do teu bom nome, da tua virtude, e da tua fama. Tu então ganharás o céu. Deixe os Pandavas terem seu reino, e deixe os Kauravas terem paz. Enquanto aquele melhor dos Brahmanas estava dizendo estas palavras em um tom triste, Dhritarashtra, o filho de Ambika, talentoso em discurso, mais uma vez se dirigiu a ele, dizendo, meu conhecimento de vida e morte é similar ao teu. A verdade é conhecida por mim com relação a estes. O homem, no entanto, no que diz respeito aos seus próprios interesses, é privado de bom senso. Ó Senhor, saiba que eu sou alguém que é uma pessoa comum. Tu tens poder incomensurável. Eu rogo a ti para estender o teu em direção a nós. De alma sob controle completo, tu és nosso refúgio e instrutor. Meus filhos não são obedientes a mim, ó grande Rishi. Minha mente também não está inclinada a cometer pecado. Tu és a causa da fama, das realizações, e da inclinação para a virtude dos Bharatas. Tu és o venerável avô de ambos, dos Kuros e dos Pandavas. Vyasa disse, ó filho nobre de Vishitravirya, diga-me livremente o que está em tua mente. Eu removerei tuas dúvidas. Dhritarashtra disse, ó santo, eu desejo ouvir de ti sobre todas aquelas indicações que acontecem para aqueles que se tornam vitoriosos em batalha. Vyasa disse, o fogo sagrado assume um brilho alegre. Sua luz acende para cima. Sua chama se inclina em direção à direita. Ele resplandece sem ser fumegante. As libações derramadas sobre ele produzem um perfume fragrante. É dito que essas são as indicações de sucesso futuro. As conchas e pratos produzem sons que são profundos e altos. O sol assim como a lua dão raios puros. É dito que essas são as indicações de sucesso futuro. Corvos, estacionários ou em suas asas, proferem gritos que são agradáveis. Eles além disso que estão atrás, incitam os guerreiros para avançar, enquanto aqueles que estão adiante, proíbem todo o avanço. Quando corvos pairam atrás de um exército, isto é um sinal auspicioso, enquanto é um sinal inauspicioso se eles são vistos à frente. Onde urubus, cisnes, papagaios, ghouls e pica-paus proferem gritos encantadores, e se voltam para a direita, os brahmanas dizem que a vitória em batalha é certa. Eles cujas divisões, por ornamentos, cotas de malha, e estandartes, ou do relincho melodioso de seus corcéis, se tornam resplandecentes e incapazes de serem olhadas, sempre conquistam seus inimigos. Eles que proferem gritos alegres, aqueles guerreiros, ó Bharata, cujas energias não estão abatidas e cujas guirlandas não murcham sempre cruzam o oceano da batalha.
Eles que proferem gritos alegres tendo penetrado nas divisões do inimigo, que proferem até palavras gentis para o inimigo, tais como não lute, pois você será um homem morto. Logo os semelhantes e que, antes de golpear, previnem o inimigo, obtêm vitória. Os objetos de audição, visão, paladar, tato e olfato, sem sofrerem alguma mudança para o pior, se tornam auspiciosos. Esta também é outra indicação de um exército vitorioso, isto é, a alegria entre os combatentes todo o tempo. Esta também é outra indicação de sucesso, os ventos que sopram, as nuvens, e as aves, todos se tornam favoráveis. Enquanto as nuvens assim favoráveis e os arco-íris derramam chuvas benéficas. Estas, ó rei, são as indicações de exércitos a serem coroados com vitória, enquanto, ó monarca, todos estes se tornam contrários no caso daqueles que estão prestes a serem destruídos. Se o exército é pequeno ou grande, a alegria, como um atributo dos combatentes, é citada como uma indicação certa de vitória. Um soldado, em pânico, pode fazer até um grande exército se assustar e fugir. E quando um exército, tomado pelo pânico, se põe em fuga, isto faz até guerreiros heróicos se assustarem. Se um exército grande é uma vez dividido e posto em fuga, ele não pode, como um bando desordenado de veados apavorados ou uma correnteza poderosa de água, ser facilmente controlado. Se um exército grande é uma vez desbaratado, ele é incapaz de ser reagrupado. Por outro lado, vendo dividido, até aqueles bem habilidosos em batalha, ó Bharata, se tornam cruéis. Vendo soldados tomados pelo medo e fugindo, o pânico se espalha em outras direções, e logo, ó rei, o exército inteiro está dividido e foge em todas as direções. E quando um exército é desbaratado, até bravos líderes, ó rei, na dianteira de divisões grandes, consistindo nas 4 espécies de tropas, são incapazes de reagrupá-las. Um homem inteligente, sempre se empenhando ativamente, deve se esforçar para obter êxito pela ajuda de meios. É dito que aquele êxito que é obtido por negociação e outros meios é realmente o melhor. Aquele que é alcançado por produzir desunião entre os inimigos é indiferente. Enquanto aquele êxito, ó rei, o qual é ganho por batalha, é o pior. Na batalha existem muitos males, o inicial, como é dito, sendo a matança. Até 50 homens corajosos que conhecem uns aos outros, que não estão desanimados, que estão livres de laços familiares, e que estão firmemente resolvidos, podem esmagar um exército grande. Até 5, 6, 7 homens, que não recuam, obtêm vitória. O filho de Vinata, Garuda, ó Bharata, mesmo vendo uma grande multidão de aves, não pede a ajuda de muitos seguidores para derrotá-las. A força em número, portanto, de um exército não é sempre a causa da vitória. A vitória é incerta. Ela depende do acaso. Até aqueles que se tornam vitoriosos têm que sofrer perda. Capítulo 4. 5 elementos básicos. Ilha chamada Sudarsana, mente. Vaisampayana disse, tendo dito aquelas palavras para Dhritarashtra, Vyasa partiu. E Dhritarashtra também, ouvindo aquelas palavras, começou a refletir em silêncio. E tendo refletido por somente um curto espaço de tempo, ele começou a suspirar repetidamente. E logo, ó touro da raça Bharata, o rei questionou Sanjaya de alma digna de louvor, dizendo, ó Sanjaya, estes reis, estes senhores de terra, tão corajosos e que se deleitam em batalha, estão para golpear uns aos outros com armas de diversas espécies, estando preparados para sacrificar suas próprias vidas por causa de terra. Incapazes de serem contidos, eles estão, de fato, golpeando uns aos outros para aumentar a população do domínio de Yama. Desejosos de prosperidade ligada com a posse de terra, eles são incapazes de suportar uns aos outros. Eu, portanto, penso que a terra deve ser possuidora de muitos atributos. Diga-me todos eles.
Ó Sanjaya, muitos milhares, muitos milhões, muitas dezenas de milhões, muitas centenas de milhões de homens heróicos se reuniram em Kurujangala. Eu desejo ouvir, ó Sanjaya, com detalhes exatos, sobre a situação e dimensões daqueles países e cidades dos quais eles vieram. Através da potência daquele rishi regenerado Vyasa de energia imensurável, tu estás dotado da lâmpada da percepção celestial e da visão do conhecimento. Sanjaya disse, ó tu de grande sabedoria, eu relatarei para ti os méritos da terra segundo o meu conhecimento. Contemple-os com tua visão de sabedoria. Eu te reverencio, ó touro da raça Bharata. As criaturas neste mundo são de duas espécies, móveis e imóveis. As criaturas móveis são de 3 espécies de acordo com seu nascimento, ou seja, ovíparas, vivíparas, e engendradas por calor e umidade. Das criaturas móveis, ó rei, as principais são certamente aquelas chamadas vivíparas. Das criaturas vivíparas as principais são homens e animais. Animais, ó rei, de formas diversas, são de 14 espécies. 7 têm suas residências nas florestas, e 7 dessas são domésticas. Leões, tigres, javalis, búfalos, e elefantes como também ursos e macacos, são, ó rei, considerados como selvagens. Vacas, cabras, ovelhas, homens, cavalos, mulas, e jumentos, estes 7 entre os animais são considerados como domésticos pelos eruditos. Estes 14, ó rei, completam o total de animais domésticos e selvagens, mencionados, ó Senhor de terra, nos Vedas, e dos quais os sacrifícios dependem. Das criaturas que são domésticas os homens são as principais, enquanto leões são as principais daquelas que têm sua residência nas florestas. Todas as criaturas sustentam suas vidas por viverem umas das outras. Vegetais são citados como imóveis, e eles são de 4 espécies, isto é, árvores, arbustos, trepadeiras, plantas rastejantes existindo por somente um ano tais como a abóbora, e todas as plantas sem haste da espécie gramínea. Das criaturas móveis e imóveis, há assim 20-1, e com relação aos seus constituintes universais, há 5. 24 ao todo. Estes são descritos como Gayatri e Brahma, como é bem sabido por todos. Quando Gayatri, ou Brahma ou o universo é mencionado, estes 24 estão indicados, 5 dos quais existem independentemente, os 19 restantes sendo o resultado dos 5 naquelas várias proporções. Aquele que sabe realmente que estes são o sagrado Gayatri possuidor de toda a virtude, não está sujeito, ou melhor dos Bharatas, à destruição neste mundo. Tudo surge da terra e tudo, quando destruído, emerge na terra. A terra é a morada e refúgio de todas as criaturas, e a terra é eterna. Aquele que tem a terra, tem o universo inteiro com sua população móvel e imóvel. É por isso que, desejando a posse da terra, reis matam uns aos outros.